E aí, beleza? Nesse vídeo de hoje eu quero responder a pergunta que tanta gente faz, se vale a pena fazer faculdade, principalmente pensando em quem está interessado em trabalhar na área de programação e pensa que pode simplesmente concurso entrar na área. Respondendo a pergunta, é possível, mas geralmente tem alguma dificuldade a mais. A grande vantagem que eu vejo na faculdade é que determinados aspectos teóricos que eles ensinam lá, a gente, por conta própria, acaba demorando mais para aprender. Principalmente se a gente não estiver fazendo alguma mentoria, alguma coisa assim, com uma pessoa mais experiente indicando o que a gente deve aprender primeiro, o que deve aprender em seguida, nos conhecer um pouquinho melhor para poder dar essa orientação. Então, a faculdade acaba suprindo um pouco dessa lacuna, já que ela dá um panorama geral. Então, determinados conhecimentos a gente só vai ter se fizer algum curso mais específico e ou acabar lendo um livro que aborde o assunto. Então, como a faculdade tem toda uma grade que vai seguir um roteiro específico, ela vai direcionando ao longo do caminho o que eles entendem que seja necessário para a pessoa aprender. Então, nesse aspecto é bem interessante. Outra coisa que é interessante levar em conta é que determinadas vagas de emprego para programador, a gente só tem acesso se tiver graduação. Então, volta e meia, a gente se depara com uma vaga que pede lá exigência de graduação e às vezes até pós-graduação na área. Então, se a pessoa simplesmente tiver o conhecimento, mas não tiver a formação, pode ser que ela não consiga aplicar para essas vagas, ou até aplique e acabe sendo descartada. Outro aspecto interessante também, uma vez que você, de repente, tem a chance de estagiar, entrar numa empresa, começar a aprender lá, existe a possibilidade de você ser efetivado e acabar virando um desenvolvedor júnior lá. Ou, ainda que isso não aconteça, você já tem uma experiência para botar no currículo e ter a possibilidade de ser chamado para algumas vagas de júnior que eles exigem uma experiência e que outras pessoas acabam não tendo por não terem tido oportunidade de trabalhar na área. Então, a grande resposta, na verdade, é você que tem que dizer se vale a pena ou não. Então, tem que analisar os prós e os contras e decidir se o cursar a faculdade é ou não para você. E uma dica aqui, eu estou terminando análise de sistemas na Cruzeiro do Sul. Com relação à minha experiência com a minha faculdade, eu particularmente não gosto da parte administrativa. Vários alunos também reclamam de várias questões, entre eles o suporte de alguns tutores acaba sendo deficitário, o pessoal não responde, ou responde muito tempo depois. Então, nesse aspecto daí, realmente, ele é um pouquinho mais complicado. Eu particularmente não gosto, mas o material é razoável. E pensando na questão de dar uma orientação, o material deles eu acho que é suficiente para quem quer ter pelo menos uma diretriz, um caminho para os primeiros passos. E se por acaso você acha que a faculdade que você está cursando ou que você tem interesse está muito cara, uma dica aí, apesar de eu ter falado mal do curso em si, ou melhor, da universidade, se você tiver interesse em cursar essa graduação pagando pouco, tem um link aqui, vou deixar abaixo no comentário. Se você se inscrever por ele, o curso sai aproximadamente na faixa de R$ 100 por mês e um curso de 2 anos. Então, não sai um preço muito caro todo esse período aí. E eu conheço gente que já começou faculdade e acabou tendo que parar no meio do caminho por conta de grana, e a pessoa pagava R$ 400, R$ 500 por mês. Então, um curso desse de R$ 400, R$ 500 por mês, com 4 meses, você paga aí quase que
essa faculdade por inteiro. Então, essa é uma dica aí. Cabe a você avaliar se vale a pena para você ou não. E, basicamente, essas são as informações que eu tinha para deixar para esse vídeo. Podem deixar nos comentários suas questões, que eu volto aqui para responder e dar alguma informação com base na minha experiência. Então é isso aí, valeu, até a próxima.